até então, de topografia, tá? Eu pedi para vocês tentarem fazer, para ver, né? Então, para vocês testarem, ver como é que estavam se saindo, tá, pessoal? Eu vou abrir a atividade, então, lá no Google Sala de Aula, para vocês estarem me mandando ela, tá bom? Vocês estarem me mandando ela feitinha. Bom, daí, na medida que vocês forem tentando fazer e vocês ficarem em dúvida, vocês podem, então, estar me perguntando, me questionando, tá, pessoal? Bem tranquilo, me chamem no Whats, né? Tirem as dúvidas, não fiquem com dúvida, tá? Teve alguns alunos que já me procuraram e tudo mais, bem tranquilo, tá? Podem me chamando e me questionando, tá bom, pessoal? Referente, então, ao retorno das aulas presenciais, a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, tá? Como vai ser, porque, assim, eu vou falar para vocês como foi ano passado, né? No ano passado, a gente atendia, então, como igual tinha alunos que não voltaram, então, numa semana era aula presencial, né, atendimento presencial, e uma semana era aula online. Daí ficava sempre assim, daí, tipo, na semana que tinha aula online, a gente passava, explicava o conteúdo, enfim. E daí, na semana que era aula presencial, a gente auxiliava, então, a fazer as atividades, tirava dúvidas, era nesse sentido. Esse ano, eu vou confessar para vocês que eu não faço a mínima ideia de como que eles vão estar encaminhando, tá? Porque não foi passado nada para nós até o momento, tá bem? Mas, com certeza, assim que tiverem um retorno, até por isso que eles também estavam contando, né? Quem poderia voltar, quem não poderia, até para, acho que ter uma noção de como que vai ser esse retorno, né, pessoal? Tá? Ok? Então, por isso que estão, quem não respondeu ainda lá no chat, enfim, se volta, se não volta, como vai fazer, né? Daí pode estar respondendo, tá? Então, é nesse sentido, mas a gente ainda não tem uma orientação, tá, pessoal, de como que vai ser. A gente não tem a direção, acho que tá vendo isso ainda, tá? E também tem a questão do número de pessoas, né, na sala de aula, tá? Isso que eles vão ter que ver também, porque não pode estar cheia a sala de aula, né? Tem que respeitar o distanciamento, tá? Então, tudo isso é em função de quem volta, quem não volta, né? Tem que se ter uma noção disso para efetivamente tomar essa decisão final, tá, pessoal? Mas fiquem tranquilos, né? Com certeza a gente vai conseguir chegar em um denominador comum, vai conseguir fazer o melhor, né? Para realmente dar certo, tá, pessoal? Para funcionar esse retorno, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Vai dar tudo certo. Eu postei lá, então, pessoal, conforme combinado, né? Na nossa última aula, eu postei lá, então, o material, né? Vocês viram? Até eu mudei um pouquinho minha capinha, botei uma outra capa. E postei lá, postei os vídeos também da sala de ordenha, das salas de ordenha, conforme eu tinha combinado, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão tão quietinhos, pessoal? É o frio? Hum? Ou ficaram desanimados que vão ter que voltar no presencial, hein? Não querem mais agora voltar. Primeiro não queriam ficar online, agora não querem voltar no presencial. Hein? Ou estão com medo do Covid. Me digam alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu acho que é os trabalhos, prof. Tem muito trabalho aí pela frente, apresentação, final de nota. Ontem fizemos um provão de 25 questões, terminei às 11h10 da noite. Tá cabuloso a coisa, não é só uma matéria, são 4. Mas eu acho que é só a Prof. Joyce que é querida, então. E mais um monte aí de trabalho para fazer pela frente. É isso aí, né? Vamos estudar, vamos trabalhar o cérebro um pouquinho, né? O povo tá meio desanimado aí. Na gente, você tem que se animar, não se desanimar, porque olha, pensa
quanto conhecimento vocês estão adquirindo, quanta coisa nova vocês estão vendo, isso é maravilhoso, né? É bom, é gostoso, é conhecimento, tá, pessoal? Então, assim, ó, mostrando aqui para vocês o que que eu postei, tá? Então, eu postei aqui o material, né? Os nossos slides, conforme então o Evandro havia me solicitado, né? Que ele gostaria de repente aí tá fazendo a impressão desse material. Eu atualizei ele e postei lá, tá? Tirei alguns slides que aparecia só, tipo assim, dos vídeos, né? Mudei um pouquinho a capa, atualizei, ó, pessoal. Conforme combinado com vocês, eu atualizei aqui sobre a produção de carne a nível mundial. Que lembram que na última aula que eu falei com vocês, eu tinha de 2018, né? Então, de 2019, porque de 2020 ainda não tem, porque sai só em maio, tá? Então, esses são os dados de 2019, tá? Então, em termos de. Que eu prometi para vocês que ia atualizar isso aqui, né? Então, na parte de bovino, o Brasil é o primeiro em exportação a nível mundial e o segundo a nível de produção. Em aves, o primeiro na exportação e o terceiro em produção. E suíno, o quarto em exportação e o quarto em produção, tá, pessoal? Eu confesso para vocês que eu achei que nessa parte aqui do suíno, a gente já estava melhor colocado aqui, confesso para vocês, que eu achei que era mais. Até porque eu acho que por causa da nossa realidade aqui, né, da nossa região aqui, em termos de consumo, então, pessoal, 39 quilogramas de bovino, 42 de aves, 15 de suíno e 230 ovos. Aqui, então, abate de bovinos no Brasil, né? Região aí centro-oeste, né? Com maior quantidade de abates a nível de Brasil. Aqui eu trouxe também um pouquinho sobre o mercado brasileiro de frango de corte, ovos e suínos, tá? Os principais destinos da exportação brasileira, né? Então, frango, o principal destino é a China, depois a Arábia Saudita, né? E o Japão. Suíno, China, Hong Kong e Chile, uma China assim disparado, né? E ovos, então, Emirados Árabes. Isso aqui eu fiquei também impressionada com isso aqui, imagina? Olha, 4.120 no Emirados Árabes, né, gente? Que loucura isso aqui, né? Aqui tem a demanda de carne, de produtos cárneos, né? De 93 a 2020, um comparativo, né? Tá? A produção de leite no país, então eu peguei também, atualizei esse aqui. Um comparativo de 75 a 2019, tá? Então, 35 milhões de litros a produção de leite no nosso país. Os preços pagos por estado, né? E aí, agora, seguindo, então, aqui, nossa aula das instalações, tá, pessoal? Além disso aqui, eu postei para vocês, então, eu mostrei para vocês o vídeo do projeto da sala de ordenha, na aula passada. Eu mostrei para vocês, então, da Fazenda Colorado, tá? E eu postei mais 3 vídeos aqui para vocês darem uma olhadinha, que hoje, então, eu vou querer mostrar para vocês um pouquinho sobre o sistema freestyle e um pouquinho sobre, até inclusive esse sistema freestyle que tem aqui, desse que eu postei, é sobre a utilização do robô para fazer a ordenha das vacas. Eu achei muito interessante esse aqui, então por isso que eu postei para vocês, tá? Então tem um sistema freestyle, um projetinho de um sistema freestyle, um projetinho de um sistema de funcionamento com post bar, e esse robô, então, utilizando. Não sei se vocês chegaram a ver esses vídeos que eu postei ou não. Chegaram a assistir? Ainda não. Ainda não? Tá, então eu vou passar para vocês. Zenaide. Temos uma colega com esse nome, será? Estranho. Tá. Beleza, então, pessoal. Fora isso, tá? O que eu quero, então, fazer com vocês hoje?
eu quero fazer essas atividades aqui, que eu havia, então, passado, né, todas as informações da aula passada para vocês, e aí faltava, então, eu começar a gente fazer os cálculos, né, tá? Os cálculos de cada parte, né, das instalações, tá? Falei um pouquinho dos silos, dei aqui a opção para vocês estarem lendo em casa, com calma, né, as vantagens e as desvantagens, tá? E aí, agora, então, a gente vai começar a fazer a parte de dimensionamento, tá? Eu vou fazer com vocês, então. Essa parte é bem legal, pessoal, bem gostoso de fazer. É um cálculo não tão complicado que nem os de topografia, é bem mais tranquilo, tá? E é bem mais aplicado, assim, à realidade, então vocês vão gostar mais. Amém. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês primeiro esses 3 videozinhos, tá, pessoal? Que o primeiro é um projeto, então, freestyle, porque o nosso projetinho que nós vamos fazer, tá? Nas instalações de bovino de leite, tem a questão, quando é um sistema intensivo de criação, a gente tem o sistema do compost bar e a gente tem o sistema do freestyle, tá? A diferença entre um e outro é o que eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo. Mas, em geral, o compost bar, tá? Ele é um sistema que elas ficam todas confinadas, né? Só que elas não têm, tipo assim, um lugarzinho para deitar e tal. Elas ficam dentro daquele ambiente e elas deitam onde elas quiserem, né? E, e elas ficam, digamos assim, quase como se elas estivessem no pastejo, né? Mas ficam dentro desse galpão do compost bar. Já o freestyle, ele é um pouco mais assim, ele tem a cama onde elas deitam, ele é um pouco, eu acho até de certa forma um pouquinho mais complexo, né? Só ele não tem o custo de ficar revirando, digamos assim, a cama, aquela matéria que tá lá, como o sistema do compost bar, tá, pessoal? Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar, então, uma guia. E esse outro vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês é de um sistema, tá? De um robô que faz a ordenha das vacas, tá? Então, achei bem interessante isso aqui também. Deixa eu compartilhar Deixa eu compartilhar minha guia aqui, só um minutinho. Eu vou só fechar minha câmera, porque a internet costuma ficar lenta quando eu faço isso, tá? Então, esse aqui, pessoal, é um projetinho feito, né? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui a velocidade. É um projetinho feito aí em 3D, tá? E esse projeto, então, ele traz para nós a sala de ordenha, tá? Canalizada. E a sala de alimentação, tá? Que seria o freestyle. Bom, então aqui as vacas, né? Então ele tem espaço para 8 animais por cada ordenha, certo? Então, basicamente, pessoal, o que a gente vai demonstrar no projeto onde vai estar. Aí, podem ver, ó, tem a sala de leite, né? Tem ali o banheiro. Aqui é o fosso, ó, então, onde a pessoa fica trabalhando, né? Aqui tá mostrando toda a tubulação, né? Aqui os animais, então, com os conjuntos, com as teteiras, né? Tá rodando bem aí para vocês? Sim. Sim. Então, elas são ordenhadas, né? Vem por essa tubulação aqui. E essa tubulação, então, manda direto para o resfriador. Aqui, então, uma vista superior, né? Da canalização. Então, ali o vestiário, né? Sanitário. Uma caixa d'água. E é onde fica o resfriador, então, né?
Aqui, então, seria a parte onde elas podem se alimentar, né? Tem esses desenhos aqui, então, pessoal, seria onde elas vão enfiar a cabeça aqui, e elas enfiam a cabeça aqui, no caso, tá? E, então, se alimentam aqui, nesse espaço aqui onde é colocado a alimentação, tá? Digamos, nesse coxo, né? Que é diretamente no chão, né? É uma estrutura relativamente simples, né? Uns pilares, em geral, pré-moldados, treliças metálicas em cima, né? E a cobertura, então, pode ser por aluzinco, pode ser por telha-fibrocimento, que são a gente conhece mais por Brasilite, né? Mas Brasilite é a marca, então elas são. Tem agora aluzinco, tem. E aqui o sistema freestyle, então, né, pessoal? Então, o sistema freestyle, né? Aqui centralizado são as camas, aqui é onde elas estão paradinhas, então, são as camas, né? Tem os corredores, então, nas laterais, para elas ficarem circulando quando elas não estão nas camas, e o corredor central. Então, nesse corredor central aqui, né, para onde passa as máquinas, enfim, para colocar toda a alimentação aqui. Aqui, então, onde elas colocam as cabeças, né? E aqui, então, é colocado, né, a ração, enfim, concentrado para elas estarem comendo, tá? Então, esses corredores aqui, tanto esse quanto do outro lado, são para elas ficarem circulando aí no decorrer do dia, tá? Nesse espaço aqui, então, elas defecam, né, urinam, enfim, e aí é feita a limpeza, então, né, conforme a estratégia que o dono da propriedade utiliza. Também feito com pilares pré-moldados, né, estrutura treliçada em cima, tá? Essa parte onde é colocada a alimentação aqui no centro, ela geralmente tem embaixo uma cerâmica, né, para ficar mais lisinho, mais limpinho também. E elas ficam aqui o dia inteiro, né? A gente viu também é bem parecido lá com aquela fazenda lá de Araras, né? A Fazenda Colorado. Aqui, então, daí tem aquela questão dos coçadores, né? Questão de refrigeração também, né? Aqui seria, então, a parte para canalização, né, desses dejetos, tá? Então, joga nessa vala, né, e eles vão aqui para essa parte onde onde eles vão se decompor, né, enfim, vai ser feita a separação, né, para depois tá dando uma destinação, ou enfim, tá reutilizando para adubagem, né, e tudo mais, tá? É isso aí, pessoal, esse projetinho, então, que eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre a ideia do freestyle, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, então, o sistema de compost bar, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa aba. Só um minutinho. Pronto, agora vou compartilhar com vocês, agora vai dar certo.
Então, para quem chegou depois, a gente está vendo alguns vídeos sobre os sistemas de instalação, Compost Barn e o Freestyle, tá, pessoal? Esses vídeos também estão disponíveis lá no Google Sala de Aula, para quem tiver um tempinho e quiser olhar. Compost Barn vem chamando a atenção de diversos produtores de leite, principalmente por ser um sistema que contribui com o bem-estar do animal. Melhora a produtividade e, além disso, tem baixo custo de manutenção. Veja só. Devido à grande oferta forrageira, no Brasil o sistema de criação de gado possui como principal base alimentar o pasto. Porém, os baixos índices de produtividade são comuns nesse sistema, principalmente em razão da estacionalidade na produção forrageira das gramíneas. E como os produtores estão sempre em busca de maior produtividade, somente esse sistema, dependendo da produção que se busca, não atende às necessidades. E as novas tecnologias, sistemas de produção, vão surgindo. No Brasil, o Compost Barn é um modelo de confinamento que tem conquistado cada dia mais adeptos. Isso devido aos inúmeros benefícios que o sistema oferece, tanto para o produtor, quanto para o gado e também para o meio ambiente. A gente tenta trazer um ambiente ideal, sem estresse térmico, favorece mais tempo, os animais com mais tempo deitado e, consequentemente, vão produzir mais leite. Para a gente que está trabalhando com... Achei que alguém estava falando alguma coisa no chat. Oi? A Milena levantou a mão, não sei se ela levantou sem querer ou ela quis falar. Eu sei que tu não enxerga isso daí. Não enxergo mesmo. Se ela quiser falar, ela pode falar? Pode. Mas acho que foi sem querer, né? Tá. Vou seguir aqui, então. Com eles é mais fácil devido à observação dos animais, que estão todos concentrados na mesma região. E a questão também da distância da sala de ordenha, que é muito próximo e favorece também o deslocamento dos animais lá, fazendo que a rotina seja mais rápida. E para o irmão do Jaime, esses benefícios foram a maior motivação para investir no composto. Já tinha um tempo já que a gente estava tendo muito problema com reprodução. Ou principalmente a gente focou. Reprodução e também mastite. Porque na época das chuvas aqui era muito barro, a vaca não tinha conforto. O estresse calórico muito grande, assim, aí a vaca não emprenhava. Mas antes de investir nesse sistema de confinamento, eles fizeram... Oi? Ela pediu para desligar o microfone, acho que ela abriu o microfone e acho que não saiu a voz dela, alguma coisa assim. Diversas pesquisas e visitaram fazendas que já trabalhavam com o Compost Barn. A gente andou em umas 3 cidades aí, visitamos mais ou menos 6 compostos. Tiramos dúvida, pesquisamos na internet e tal, até chegar num denominador comum mesmo para a gente fazer. Essa estrutura que você está vendo é para 70 vacas. Ele cria o girolando 3/4 e o 7/8. Para fazer esse galpão, a forma que eles calcularam o espaço para colocar as vacas é em média de 10 a 12 metros quadrados por animal. E eles estão trabalhando com esse sistema há quase 2 anos e destaca os pontos positivos. Principalmente a reprodução. Reprodução a gente teve um resultado muito bom. O gado nosso não emprenhava. Não emprenhava, nem com IATF não emprenhava. Aí agora a gente controlou a reprodução, qualidade de leite nossa melhorou bastante. Sempre a gente era ou penalizado de uma forma ou de outra. Agora não, a gente pega não o top mesmo assim de qualidade, mas está sempre recebendo. O Jaime explica como é a estrutura e como funciona o sistema aqui na propriedade. O composto, ele consiste basicamente numa área de cama comum para os animais, que estão dando cerca de 10 a 12 metros quadrados para animais de cama, e a parte concretada de lá, que seria a parte de pista e a área de onde a gente trata dos animais. O silo é fornecido em dieta total para os animais na pista de trato e tem acesso à comida e água na pista. Os bebedouros também não ficam na área de cama devido à umidade, para evitar também problemas com a cama. Para o pecuarista, o ponto negativo é o preço para implantar o sistema. Por vaca a gente fechou em média de R$ 3.600 por vaca. O composto nosso aqui é para 70 vacas. Hoje o índice de reprodução melhorou consideravelmente. Esse é um dos pontos positivos. Está vendo aos poucos, né? A gente pensa aí com 5 anos, mais ou menos de 5 a 7 anos, a gente procurar ter quase esse retorno já para trás, assim, do composto, do investimento. A gente já pensa, já, assim, até no meio do ano, aumentar ele aqui para 100 vacas. E o Jaime não perde a oportunidade e compara o antes e o depois do composto em termos de produtividade. Quando a gente estava trabalhando no sistema sem confinamento, semi-confinamento, a produção no verão era de cerca de 18, 17 litros, no inverno a faixa de 22. Com os animais fechados, no inverno a gente conseguiu 27 litros de média por vaca e no verão 22 a 23 litros por vaca por dia. E chegou a hora da ordenha, que é feita 2 vezes ao dia. Daqui do Compost Barn, elas vão direto para a sala de espera. E quem pegou o gosto pela atividade é o Gabriel. Ele desde muito pequeno sempre esteve ao lado do pai.
Onde o Rafael estava, lá estava o Gabriel. Hoje ele tem 12 anos. E assim que faz todas as suas atividades escolares, o momento de lazer para ele é aqui nos currais da propriedade. E quando fala em separar o gado, é com ele mesmo. Ele sabe de tudo um pouco, inclusive a data de nascimento dos bezerros, o dia de prenhez, o dia que a vaca vai parir, o período de lactação e vários outros assuntos. O Gabriel acompanha tudo de perto e tem tudo anotado. Minha paixão é isso aqui. Eu tenho 20 vacas. Tinha vaca que chegava a 9 inseminações e isso agora diminuiu bastante. Vaca agora está emprenhando com 2, 3 inseminações no máximo. Enquanto as vacas estão na ordenha, lá no compost barn é o momento de literalmente virar a cama. O pecuarista passa de um lado para o outro da área com o trator, vira e bate a cama, que é como se fala. Isso é feito para destorroar a cama, que fica bem ordenha. Esse manejo é feito 2 vezes ao dia. Cama virada, agora o colchão está macinho, pronto para receber o plantel. Aí é só liberar o gado. A cama ela é revirada 2 vezes por dia. Quando a gente desloca os animais para a sala de ordenha para fazer ordenha, a gente entra com implemento que fazem essa compostagem. Se a gente não tiver essas bactérias benéficas, a gente pode criar um ambiente onde que pode vir algumas bactérias patogênicas que podem causar mastite. Então é muito importante a gente fazer isso. Um dos pontos que a gente faz para monitorar essa cama é a temperatura. A temperatura de 25 a 40 centímetros de profundidade, ela tem que ser de 45 a 60 graus Celsius. Por que isso? Para mostrar que está tendo compostagem. A gente até está monitorando aqui agora, a gente está com 46 graus Celsius. A gente até olhou antes, mostrei para o pessoal, a gente estava com temperatura ambiental dentro do galpão de 28 graus. E lá fora a gente estava com 33 graus Celsius. Então a diferença de 5 graus do lado externo para o lado interno do galpão. Isso já mostra a vantagem do sistema, que é diminuir a temperatura ambiental. E quando tem uma cama que não está gerando compostagem o suficiente, ele explica o que tem que ser analisado. A gente geralmente observa temperaturas inferiores a 45 graus, em torno de 40, 38. O que mostra pra gente? Que não está tendo vida, não está tendo compostagem. Aí pode proliferar aquelas bactérias que eu falei. Ou se tiver mais de 60 graus, muitas vezes não está tendo a viragem certa da cama, não está fazendo esse trabalho de aeração. Muitas vezes ele está sendo uma vez por dia ou não está sendo tão feito tão bem. Além da temperatura, outro fator que também é importante e tem que estar atento é em relação à ventilação, que é medida por esse aparelho que se chama anemômetro. A gente precisa de uma medição de vento mínima, de 3 metros por segundo, em todos os pontos do galpão, na altura da cama. O que isso indica, Thiago? Indica que a gente está tendo vento suficiente. Esse vento é para quê? Para a vaca, para a cama. Então, assim, a gente precisa desse vento mínimo para poder trabalhar. Conforme o produtor e o veterinário falaram, é importante a reposição da cama. E assim que ela puder ser retirada, esse material é utilizado como um adubo de ótima qualidade. Segundo o veterinário, quando essa cama morre, que é a forma como eles falaram, ela deve ser trocada. A gente passa a trocar ela ou repor, colocar mais carbono. Muitas vezes ela morre por falta de manejo. O carbono que vai diminuindo, vai aumentando muito o nitrogênio, né? Igual o Jaime falou mais cedo. Nitrogênio das fezes e da urina, então vai aumentando muito. A gente precisa de uma relação carbono-nitrogênio que faça garantir essa vida dessa cama. E tem um teste que é bem simples, que ele faz para ver se a cama está funcional ou não. Pega um bolinho, esse aqui estão o pessoal, os professores de Winston, que mostrou pra gente. Você pega um bolinho, se ele ficar um bolinho firme na mão, mostra que a cama está muito úmida. Então precisa talvez de mais ventilação ou mais aeração nela. Quando ele chega num ponto igual esse aqui, mostra que a cama está boa. Para montar uma estrutura de compost barn, o veterinário explica o que é necessário e dá dica. Hoje o fator ambiental, principalmente nesse período que a gente passa, que é o período das águas, ele complica um pouco a produção. Porque barro, vai chuva na comida, muitas vezes perde a comida, não come tudo. É o sol forte na comida também, que a gente acaba perdendo. Então, assim, quando a gente fez o sistema, foi até interessante aqui no Rafael, um exemplo daqui. A gente teve uma economia em silagem. Mas teve uma economia em silagem, no sistema onde as vacas aumentou o consumo. Por quê? Porque a gente estava desperdiçando muita silagem, muita, no caso que é dieta total, muita comida, muita dieta total mesmo, por molhar antes. Aí hoje, depois do sistema feito, depois a gente pode filmar ali até a pista, mas não molha, a gente não tem sol forte na comida, então a vaca vai ter sempre uma comida fresca e na temperatura e umidade certa que ela precisa. E para o produtor que quer implantar o sistema de compost barn em sua propriedade, o veterinário afirma que pode ser adaptado de acordo com a necessidade de cada um. Eu acho que a necessidade é uma necessidade mais funcional mesmo, de questão de funcionamento da propriedade, porque a gente tem alguns compost barns menores. Alguns exemplos, alguns produtores que têm área pequena podem também adequar. Algum produtor, por exemplo, de Viçosa, tem um compost barn de 25 animais. 25. E a gente tem alguns compostos até próximo aqui, de 240, até maiores. Então, assim, o sistema é um sistema universal mesmo, um sistema que vem para abraçar a causa e expressar o máximo de conforto para a vaca em cima do potencial genético dela. Potencial nutricional, que é uma questão de manejo,
mas principalmente o potencial genético que essa vaca possui. E para os produtores que pensam em investir no sistema, o pecuarista deixa a dica. Principalmente tem que conhecer quem já está rodando, conhecer onde está dando certo e pesquisar o que deu errado, nos que não deram certo, pesquisar por que não deu certo, para evitar de fazer os mesmos erros. Legal, né, pessoal? Bem legal esse sistema. Eu não sei se vocês já conheciam, já tinham ouvido falar. Já conhecia, sim, agora o pessoal está implementando bastante esses sistemas aqui no município. Estão utilizando? Aí na tua propriedade, Felipe, vocês têm confinamento? Não, aqui a gente usa a campo mesmo. Não pretendo até no momento, mas futuramente talvez. Que é, né, um investimento bastante alto, né, para iniciar. Então, aí às vezes tem que dar tem que ter um pouquinho de coragem, digamos assim, porque acaba sendo um investimento bastante elevado, né? Bom, e aí então agora eu só quero mostrar para vocês esse sistema de ordenha por robô, tá? Bem interessante isso aqui também. Eu gostei muito desse sistema de ordenha aqui. E nesse sistema de ordenha, ele tem o sistema freestyle também, tá, pessoal? Então, vocês já vão ver também um pouquinho como funciona o freestyle. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Não sei se vocês já viram esse sistema de ordenha, né? Ele é um pouquinho... É um sistema um pouquinho diferente. Ele esse exemplo não é aqui no Brasil, é no exterior. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. E aí depois a gente vai fazer os cálculos, então, tá? Para começar o dimensionamento do nosso projetinho, então. Deixa eu... Antes de compartilhar, eu vou fechar aqui. Robô. Dá para imaginar? Essa novidade foi o Nelson que viu numa fazenda americana, né, Nelson? É o robô leiteiro, Ellen, ou robô retireiro. Eu estive, veja aqui no mapa, na parte alta do estado de Nova York, à beira de um daqueles grandes lagos na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. É no município de Rochester, uma propriedade que tem o nome de Fazenda Primavera. Eles produzem lá 2.000 litros de leite por dia, com apenas um funcionário em meio período. O robô faz tudo sozinho. Olá, como vai? Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Obrigado por nos receber. Bem-vindo à Fazenda Primavera. Se o que você quer ver é alta tecnologia leiteira, veio ao lugar certo. O futuro da ordenha está aqui. A família do Robert Kolb está aqui nessa região nordeste dos Estados Unidos já há 7 gerações. E eles são orgulhosos disso. Olha aqui na camisa dele. Excuse me. 1802. Foi quando chegou nosso primeiro antepassado da Inglaterra. Nesses 200 e poucos anos, a família sempre viveu no campo, lidando principalmente com criação, cavalo, gado leiteiro. E a que horas começa a ordenha? Não tem hora. Aqui a ordenha é contínua, 24 horas por dia. Como assim? É tudo automatizado. A ordenha segue sem ninguém por perto. Não temos retirante. Não acredito. Pois vamos entrar para ver de perto. Se prepare para a novidade. Vem. Construção nova, é? É. O sistema com robô exige uma circulação própria. Preferi fazer um prédio novo do que aproveitar um barracão antigo. Este tem 70 metros de comprimento por 20 de largura.
À esquerda fica a área das vacas secas. Depois vem o bezerreiro. E o recinto maior comporta 60 vacas em lactação. Elas vão a pasto? Não, só as secas podem sair para pastar ali fora. As que estão dando leite passam o tempo todo estabuladas. Puxa, e não ficam entediadas? Não, aqui temos um brinquedinho que elas adoram. Quando encostam assim, ó, esse negócio começa a girar. Passa a mão para você sentir. É espinhento. Arranha, né? É, mas para vaca é agradável. Isso aqui é um coçador automático. I can't believe it. Isso é para distrair, é? Distrai, mas também é bom para a pele. Massageia. É como um rasqueador, deixa o pelo limpinho. Elas gostam muito, chegam a fazer fila no coçador. Robert, e problema de casco aqui, como é que é? Não temos. Elas só pisam no macio. Repare que tanto no corredor onde andam, como na baia onde se deitam, o chão é de borracha. E do que é esse piso? Parece pneu? Isso é material reciclado de siderúrgica. É o descarte daquelas correias que transportam minério. São recortadas no tamanho do corredor. Tem umas estrias, né? É para o animal não escorregar. Mas o mais importante é a textura. Dá à vaca a sensação de estar pisando num chão de terra, como num pasto. O corredor é como uma pista de caminhada. Elas andam à vontade para lá e para cá. E esse rodão aí, isso eu já vi, é para limpar, né? É, ele é programado para passar de hora em hora. Empurra toda a sujeira automaticamente para o esgoto. Não precisa de ninguém para limpar o barracão. Agora vejo que o piso da baia não é igual ao do corredor. Não, é uma borracha diferente, fabricada propriamente para servir de cama. Praticamente é um piso sem impacto. Não machuca o joelho da vaca quando ela se deita ou se levanta assim. A gente forra com palha só para manter a borracha seca. É que nem um sofá. É mesmo, como um sofá. Tudo aqui foi projetado pensando no conforto do animal. Mas eu vejo que ali onde fica a comida é de concreto. Essa faixa de concreto é para passar carro. Elas não pisam aqui. E eu te convido a olhar aqui embaixo da silagem para ver como é que é. Deixa eu afastar um pouco a comida. Olha, o chão é de um material muito liso. É um azulejo vitrificado. Por que? Why the tile like that? No azulejo não fica resto de comida. Você sabe, a silagem é abrasiva, corrói o cimento, fica áspero. Aqui é tudo lisinho, não machuca a língua do animal. Você mima essas vacas, hein, Robert? É, faço de tudo para deixar a vaca feliz. Porque se está feliz, ela tem mais saúde, come mais. Se come mais, dá mais leite. Se a vaca dá mais leite, eu fico feliz porque ganho mais dinheiro. Because the more milk they make, the more money I might make. Bom, o Robert já mostrou uma opção de coisa pra gente. Muitas delas até já são conhecidas aí no Brasil, mas o robô não vi ainda. Where is the robot? Você não viu? É ali, olha. Passamos em frente naquela parede vermelha. Aquilo é o robô? É o robô. Pois na minha cabeça é outra coisa, um corpo carregando um baldinho. O robô leiteiro não se parece em nada com uma pessoa. Chega mais perto para você ver. É uma máquina muito sofisticada. Na frente aqui, ela tem um compartimento, um brete. É uma salinha de ordenha com um coxinho no canto. Vamos sair para que uma vaca possa entrar. E como é que ela sabe que está na vez dela? Não tem uma programação. A vaca vem para cá toda vez que sente vontade. Às vezes formam fila na entrada, mas não dá confusão. E nem sempre a que está na frente é que é ordenhada primeiro. Com frequência acontece isso que você está vendo, ó. A vaca acabou de entrar, mas o portão de saída já abriu. E por que o robô não aceitou essa? É como se o robô dissesse, não está na sua vez ainda. E como é que o robô reconhece cada vaca? Repare que cada vaca tem um colar, um medalhão eletrônico que carrega um chip. É um transponder, um transmissor de sinais. Passa para o sensor do robô o número da vaca. É como uma impressão digital. Transponder? Transponder. Yes. Okay. Olha, já tem outra vaca na entrada. Está observando, cheirando a gente aqui, checando se está tudo bem. O chão do brete onde ela pisa é uma balança.
Pronto, o robô já identificou essa. Já faz mais de 4 horas, então ela vai ser ordenhada de novo. Veja esse braço que vem embaixo aí. É o kit de higiene do robô. Como se fosse uma pessoa, ele faz a limpeza do útero. Joga água com desinfetante e agora vai escovar cada teto. É cuidadoso, passa, repassa. Agora o robô já está recolhendo o kit de limpeza. Em seguida vai instalar a ordenhadeira. Como eu disse, é tudo automático. E como é que ele faz para achar os tetos? Em cada vaca a posição é diferente. Tá vendo esses pontinhos de luz aí? Isso é raio laser. O robô vai batendo os pontos até localizar a posição do teto. Então, encaixa a teteira. E já começa a sugar. Ele procura primeiro os tetos de trás, depois vem para os da frente. Que material é esse da teteira? É um silicone especialmente desenvolvido para aguentar grande volume de trabalho. Não deforma. Este robô faz em média 250 ordenhas por dia. E quanto tempo demora cada ordenha? Varia. Em média, 6 minutos. Mas vem aqui para o outro lado, na parte dos fundos do robô. Dá para ver melhor. O equipamento ocupa toda essa parede. Quando construir, já deixei o espaço. O robô já vem pronto da fábrica. É só encaixar. Veja as teteiras aí. Cada uma tem uma mangueira de sucção. E cada uma tem um pulso diferente. Não dá aquela puxada no úbere, típica da ordenhadeira comum de uma só mangueira. Aqui a sensação é de mãos apertando os tetos em ritmo distinto. As mangueiras dão numa caixa preta? O que é isso? Ah, esta é uma peça-chave do robô. É a CQL Central de Controle de Qualidade do Leite. É um sistema ultramoderno de análise. Eu nem ninguém precisa estar aqui para pegar amostras, verificar as condições do produto. Dentro da caixa preta aqui, há 4 sensores. Instantaneamente, eles checam vários itens como a temperatura, a cor do leite, enfim, conferem se o leite está dentro do padrão de consumo. Se está tudo ok, o leite vai direto para o nosso tanque de resfriamento. Mas digamos que uma vaca esteja com mamite. O robô descobre na hora e pensa, opa, leite fora do padrão. E imediatamente ele descarta o produto. Ah, eu estou vendo ali o rejeito nos baldinhos. Não, não. O leite ruim ele joga no esgoto, junto com o estrume. Esse leite aí é de uma vaca que acabou de dar cria. É impróprio para o consumo humano. O robô separa para os bezerros. E quem é a moça aí? This is Amy. Ela é a Amy, é a minha única funcionária. Trabalha meio turno. Vem, põe trato para as vacas, dá uma olhadinha no robô e amamenta os bezerros. Oi, você vem quantas vezes aqui? 2. Robert, o robô é fantástico, mas eu estou desapontado. Ele faz tudo, mas não dá de mamar? Não faz o serviço completo? Well, the company... É que esse é um robô velho, de 4 anos atrás. Mas, ó, o modelo mais novo já amamenta bezerro também. Brincadeira. Não, já existe robô babá. Mas, Nelson, venha ver como é quando o robô termina a ordenha. Ele recolhe as teteiras, lava as escovinhas, desinfeta o úbere com uma solução de iodo e então começa uma intensa operação de autolimpeza. O robô se banha em todas as partes passíveis de contaminação. Aqui fica a central de controle de detergente. O sabão guardado nesses 2 galões e ao lado a bomba. Na parte de cima fica o misturador. Há que se temperar a água porque no inverno ele é muito frio. E ali embaixo do misturador ficam os controles que regulam a pressão do vácuo e a quantidade necessária de detergente. Nem mais nem menos do que é preciso. Ah, e aqui em cima de tudo, ia me esquecendo, tem um sensor que mede o pH da água. Informação importante para o robô saber quanto de sabão tem que misturar. Se o pH não está certo, o robô me telefona. Ele tem o número do meu celular. Liga em qualquer emergência. E enquanto a gente conversa, olha lá, Nelson. Já tem outra vaca no sistema. É assim, não para.
O robô é um retireiro contínuo. Robert, e quanto é que custou esse robô? 4 anos atrás eu paguei $150 mil, mas hoje passa de 200 mil. Só o robô? É, o robô completamente instalado, já funcionando. E o custo do estábulo? Cerca de $400 mil. Nossa, no meu país é um mundo de dinheiro. Vale a pena? No meu país também é muito dinheiro. Do ponto de vista financeiro, vale a pena conforme a despesa com funcionário. Eu consegui reduzir os meus gastos com mão de obra para 1/3 do que era. Acredito que em 7 anos o investimento volta para o meu bolso. Agora, o principal é o tempo que eu ganhei. O robô me liberou do curral, não preciso acordar de madrugada, vem aqui a hora que eu quero. Posso me dedicar mais às outras atividades, sem contar o que acalmou o rebanho. Eu vi mesmo, são dóceis de manejo. Pois é, estresse quase zero. Não tem ninguém que fique forçando a fazer as coisas, leva para lá, empurra para cá, e o robô não grita com elas, né? Olha, Robert, pode parecer esquisito, mas vendo esse robô, além de admirado, eu fico também um pouco emocionado, sabe? Por quê? Você já trabalhou com leite? Não, mas meu bisavô foi retireiro, meu avô trabalhou com ordenha, meu pai também. Infelizmente todos já se foram. E eu fico pensando qual seria a reação deles diante dessa máquina. Pois meu pai, antes de morrer, me deu seu velho banquinho de retireiro. E comparava o esforço dele com o meu. Tudo que o robô faz hoje, ele fazia com as próprias mãos. Ele se impressionava com o robô? Se impressionava muito. Eu ainda fico impressionado. Mesmo hoje? Mesmo hoje. Quando menino, ficava pensando em como seria o futuro. Jamais imaginei que chegaríamos a esse ponto. Incrível como na agricultura a tecnologia dá saltos. Mas é graças a ela que conseguimos alimentar o mundo. Mas olha, obrigado pela visita. Eu que agradeço. Me desculpe, eu preciso ir. Tem gente me esperando. Mas fique à vontade aí. Se quiserem, pode passar a noite para conferir se tudo funciona como eu falei. Não, Robert, eu acredito em você e acredito. Bem legal, né, pessoal? Já tinham visto esse tipo de robô? Já tinham visto essa matéria ou não? Essa eu não vi especificamente, mas eu vi uma matéria uma vez, deve ser, acho que ano passado, de uma fazenda norte-americana também, só que o sistema é totalmente automatizado, por carrossel, também com robô, tudo. É gigantesco, não sei quantos 1000 litros por dia, e os funcionários da fazenda, eles operavam dentro de uma sala automatizada, tudo no computador, então ninguém metia praticamente a mão no gado, era tudo automático, os bretes abria automático, também tudo com sensor. Bem interessante. Se eu conseguir achar esse material, eu posso postar no grupo também. Claro, eu acho interessante, sim, compartilhar para a gente ir vendo, né, tudo que tenha disponível, né, de tecnologia. É tudo, infelizmente, é tudo muito caro, né? Se a gente for ver, o custo, né, para ele ter colocado esse robô ali, né, é um custo altíssimo, né, se a gente for analisar. E o tempo de retorno, né, então, é um investimento, né, mas como ele falou, é a questão de que ele tá livre, né, não precisa estar ordenhando os animais, enfim, ele é qualidade de vida também, né, que bom que ele tem essa condição, né, de fazer esse trabalho também, né, e custo com mão de obra, né, porque hoje em dia a mão de obra, né, ela, numa propriedade, ela acaba aumentando tanto o custo que o proprietário acaba até desistindo, né, muitas vezes, de fazer o trabalho, fazer a criação, enfim, porque é muito custo, né. Acho que tem alguém que tá com o microfone aberto, deixa eu ver quem que é. Acho que é o Márcio.
Bom, pessoal, então agora vamos fazer algumas continhas, então. Aqui na nossa apostila, tem alguns exercícios, tá? Primeiro, então, eu quero mostrar para vocês como é que calcula o dimensionamento de um silo, tá bom? Silo trincheira. Aqui vai envolver um pouquinho, então, dos nossos conhecimentos, novamente, de matemática, tá, pessoal? Novamente, um pouquinho de matemática. Vocês já viram que a prof gosta de matemática, né? Bom, então vamos lá. Esse exemplo aqui de dimensionamento, pessoal, é o seguinte, ó. Tá falando aqui dos animais que o produtor possui, tá? Ah, eu queria comentar que, amor, aquele gurizinho lá naquela propriedade, né, ajudando o pai, enfim, com os animais e falando que nem um adulto, gente, com 12 anos, né? Coisa mais querida. Cuidando da produção, anotando, que amado, né? E a Tem tua futuro, guriazinha, professor? Quando é que tu vai ensinar matemática para ela? O meu gurizinho, eu Ah, é tenho um guricinho? menininho, né, o Ah, Pedro tá. Henrique. Tá com Mas 12 olha, meses, 11 meses, vai fazer um ano, né? Como tu vai falou. fazer um aninho, aham. Legal, legal. Pois é, Mas acho que já tá aprendendo matemática, porque o que houve na matemática, meu Deus do céu, né? não, é cada vez mais cedo mesmo que aprende, né? Querido. Ai, agora ele tá dormindo. Então, vamos lá. Hoje ele dormiu cedo. Então, nesse exemplo aqui, diz o seguinte, ó, pessoal. Um produtor possui... Estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, aqui nesse exemplo, diz assim, ó, que o produtor possui 50 vacas, 2 touros, 15 novilhas e 10 bezerros, tá? Determine, então, as dimensões do silo trincheira necessários para armazenar a forragem para alimentar esses animais durante um período seco de 130 dias. Qual deverá ser a área plantada com milho para produzir o volume de silagem necessário? Observação: a altura do barranco é de 2,3 metros e a produtividade do milho para silagem na região é de 25 quilogramas por hectare. Essas são, então, as informações que a gente tem. Primeira coisa, então, pessoal, para a gente começar a verificar que tamanho, como é que a gente vai calcular esse silo, a gente tem que ver quanto a gente precisa de silagem, né? Primeira coisa, né? Quanto eu preciso de silagem. Então, a gente pega as informações aqui do que o nosso produtor possui e de quanto tempo ele vai precisar guardar essa silagem, tá? Então, estão aqui as informações, ó, ele tem 50 vacas, 2 touros, 15 novilhas e 10 bezerros. Então, vamos começar anotando aqui. Eu até copiei lá do nosso do nosso material, onde fala aqui, ó, a quantidade ministrada de cabeça por dia, uma média, tá, pessoal? Só que, na verdade, isso aqui, tudo depende de como que é a característica lá do produtor, né? Então, é interessante fazer esse questionamento para ele, tá? Quando vocês forem fazer esse dimensionamento. Bom, então, ele tem 50 vacas. Então, vamos começar com as vacas. 50 vezes, eu vou fazer o consumo diário. Então, as vacas, elas consumem de 15 a 20 quilogramas por dia, certo? 15 a 20. Então, aqui, a gente pode escolher de 15 a 20. Eu vou escolher 20, tá? Pensando, então, se precisar, né, colocar mais silagem, eu vou ter essa possibilidade, porque eu já estou estimando o máximo aqui, né? Então, 5 vezes 2, 10. 0, 0. Então, eu vou ter aqui 1.000 quilogramas para as vacas necessários. Aí, eu tenho 2 touros, 2 vezes para os touros, então, 30 quilogramas dia, eu vou escolher para todos o máximo, tá? Então, 2 vezes 30, 60.
15 novilhas, então, 15. As novilhas, então, são 12 quilogramas, né, por dia. Então, agora eu vou fazer 15 vezes 12, 180 quilogramas. E os bezerros, de 8 a 10. Eu vou considerar 10, então. Então, 100 quilogramas. Agora, então, vamos verificar a quantidade total que a gente vai precisar aqui de silagem diariamente. Então, 1.060 ali, né? Mais 180, mais 100, 1.340 quilogramas. Entenderam até aqui, pessoal, como é que faz esse cálculo? Bem simples, né? Esse 20 é do que, prof, ainda? 50 vezes 20? Aqui, ó. A gente tem 50 vacas, vezes 20, que é o quantos quilogramas precisa de silagem para elas, no caso, para... Aí, aqui é uma média, ó, dessa tabelinha aqui, ó, uma média de 15 a 20. Ô, prof, Entendi. Oi. seria como colocar, tipo, a fórmula, tipo, 50 seria vacas vezes a quantidade de consumo igual a... Tipo assim, 50 vacas. No caso, seria vacas vezes consumo igual vezes consumo. Só isso. Consumo, aqui no caso eu coloquei o consumo máximo, tá? Tá. Que é essa tabelinha aqui, ó. É que eu me perdi ali no meio, por isso daí. Tá, Fica melhor. aqui então é o consumo diário médio. E aqui a prof tá escolhendo sempre o máximo, tá? Sempre o máximo. Depois eu tenho 2 touros, então, vezes 30, né? Que eu escolhi sempre o máximo aqui, ó, de cada situação. Depois, 15 novilhas, né? Novilhas, então, é 12 quilos, 15 vezes 12. E 10 vezes 10, que dá 100. Então, aqui, ó, pessoal, eu peguei o que o produtor tinha e multipliquei pelo consumo diário médio, tá? 50 vacas vezes o consumo máximo, depois aqui vai ser 2 touros, né? No caso, seria gado vezes consumo. Isso mesmo, né? Só ele muda porque tem novilha, tem touro, tem bezerro e tem, né? Então, muda um pouquinho de animal para animal, tá? Novilhas e depois... em resumo, é isso. Assim, em resumo, é gado vezes o consumo. Tá. Depois, pessoal, a gente soma tudo. Isso aqui é o que eu preciso por dia. E aí, eu faço vezes 130 dias. Que é o nosso, aqui em cima, como fala, ó, período seco, né? Então, eu vou fazer vezes todo o meu período seco. Que nesse caso aqui, eu não vou ter outra opção, né? Eu não vou ter como estar produzindo, né, nesse período, entende? Então, eu tenho que ter armazenado silagem para esses 130 dias, tá? Pode falar. Então, esses 20 quilos ali das vacas, ele não inclui ração, essas coisas, né? Só a silagem mesmo. Só a silagem, é o que nós vamos guardar no silo. Nesse silo trincheira, tá? Ok? Por isso que eu digo, né? Pode variar, pode ser mais, pode ser menos, né? Tudo depende, tá? Isso aqui seria a silagem. 174.200 quilogramas, tá? Isso é o que eu vou precisar para esse período aí de 130 dias. Então, eu pego o total diário vezes 130 dias, igual a 174.200 quilogramas. Tá. Pronto. Agora, pessoal, para eu saber o tamanho do meu silo,
eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro, ele fala aqui pra gente que a gente tem que ter no mínimo 2 silos, tá? Então, eu vou fazer isso aqui dividido por 2, tá? Por quê? Porque a gente vai, então, fazer o cálculo de 2 silos, tá? 2 silos. Até pela questão, assim, ó, que nem falava, a camada de corte, né? Se eu faço um silo muito, muito grande, eu tenho que fazer uma camada de corte muito grande, né? Então, se, por exemplo, estraga a silagem, se der um problema num dos silos, pode ser que não dê no outro, então tem uma segunda opção. Daqui a pouco eu posso fazer um silo num ponto e um silo no outro. Então, é interessante tentar fazer pelo menos 2, tá? 2 silos, tá? De 87.100 quilogramas. Bom, agora para eu saber que volume que eu vou precisar, pessoal, eu tenho que ir lá na minha tabelinha e olhar qual que é o volume, tá? Vamos lá no material de volta, ó. Então, aqui tá falando o seguinte, ó. Como a gente tá calculando um silo trincheira, então eu vou considerar 500 quilogramas a cada metro cúbico, tá? Então, o volume é de 500 quilogramas por metro cúbico. Isso é o que vai caber no meu silo. Então, como a gente vai estar calculando a dimensão do silo em metros cúbicos, eu pego agora o total que eu tenho lá de quilogramas, que era, então, 87.100, e vou dividir, então, 87.100 dividido por 500. E o que é esse 500? É o volume por metro cúbico. É quanto que vai entrar em cada metro cúbico, tá? Bom, então, 87.100 dividido por 500. Então, isso vai ser um total de 174,20 metros cúbicos. Esse é o tamanho do meu silo, certo? Bom, agora eu tenho que calcular, eu já sei o volume, tá? Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área da base vezes a altura. Então, como é que é dado, ó, um silo trincheira, como é que ele seria? Eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês. Mas ele seria mais ou menos assim, ó. Ele seria um trapézio, né? Aqui, certo? Aqui. E daí, ele vai ter isso aqui, né, ó. Profundidade. Né? Mais ou menos isso, ó. Esse seria, então, o meu silo trincheira, né? Tá? Mais ou menos isso. Bom, terrível esse meu desenho, mas é por aí. Tá? Mais ou menos isso. É que é ruim desenhar com essa mesa digitalizadora aqui. Mas seria mais ou menos isso, ó, pessoal. Então, eu vou ter a altura do meu silo aqui. E vou ter a área da base, certo? Tá? Então, aqui eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter um trapézio, né? Então, como é que se calcula a área de um trapézio? Tá? A área de um trapézio, ela vai ser dada a base, vezes a minha altura, perdão, base, ele vai ter duas bases, né? A base maior, mais a base menor, vezes a minha altura, dividido por 2. É assim que calcula a área, tá, pessoal? E aqui, então, eu tenho que achar também a minha profundidade, né? Ou seja, daqui até o final, quanto é que vai dar, tá? Para ver qual o comprimento total do meu silo. Bom, aqui já foi dito para nós, pessoal, qual que era a nossa altura. Ó, a altura do barranco é de 2,3 metros. Então, eu já sei qual que é o meu H, certo? Então, o meu H, pessoal, é a minha altura. O meu B é minha base maior. O meu Bzinho é minha base menor. Tá? É isso.
Aqui tem alguns detalhes, pessoal, que a gente tem que levar em consideração, tá? Que é o seguinte, ó. Vamos lá de volta no material. A gente tem isso aqui, ó. A gente tem o volume de corte, a espessura da camada de corte, que é de 15 centímetros, tá? O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, eu tenho que, pelo menos, tá? Pelo menos cortar 15 centímetros cada vez, certo? Então, por isso que é importante a gente cuidar essa questão do tamanho do silo, tá? Porque uma camada de corte de 15 centímetros, depois a gente pode ver quantas toneladas que dá isso aqui, tá? Pelo menos eu tenho que cortar 15 centímetros. O que mais eu queria comentar com vocês? A bitola do trator, tá? Por que eu tenho que saber a bitola do trator? Então, ó, aqui do número de silos, ó, não é aconselhável que toda a silagem seja armazenada em um único silo, tá? O enchimento demora muito e o risco de prejudicar a qualidade da silagem, sem contar a questão da fatia mínima de 15 centímetros, que daí num silo muito grande vai ter que tirar uma quantidade enorme de toneladas, né? E a bitola traseira, pessoal, do trator é por quê? Porque a gente vai ter o trator entrando aqui no nosso silo para fazer o corte, né? Tá? Bom, então, o que aqui tudo a gente já fez, né? Isso tudo a gente já fez. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é essa partezinha aqui, ó. A área do silo, então, tá aqui, tá? Como é que eu vou calcular as minhas bases, então, pessoal? Olha só. A bitola do trator, 2,3 metros. Ela pode variar de 2,1 a 2,3. Então, vamos anotar o seguinte. Vamos considerar que a nossa bitola aqui do trator, de 2,3 metros, tá? 2,3 metros. Que mais? Base menor do silo, ou seja, a partezinha de baixo ali, ela vai ser dada, então, por 2,3, que é a bitola do trator, mais 3. O que é os 3 metros, ó? Colocados, deve-se a necessidade de espaço para que o trator possa realizar a compactação, né? Então, ele precisa se movimentar, ele precisa fazer a compactação aqui da silagem, tá? Então, ó, 2,3 metros, que é a bitola do trator. Então, a base menor, ela vai ser dada, então, por 2,3 mais 3. Então, aqui é a bitola do trator, né? E aqui vai ser espaço para compactação. Então, vai dar 5,3 metros. Esse, então, vai ser o tamanho da nossa base menor, certo? O Bzinho, tá? E a base maior, ó, pessoal, ela vai ser a base menor mais metade da altura, tá? Então, ó, a base maior vai ser igual a base menor mais a metade da altura. Então, qual que é a minha base menor aqui? Deu 5,3, mais a metade da minha altura, que no caso aqui era 2,30, então vai ficar 1,15. Já estamos quase terminando essa parte aqui, tá, pessoal? Tô quase no fim. Então, a minha base maior vai ser 6,095. Ah, não, eu fiz vezes, perdão. Só um pouquinho, acho que eu fiz errado aqui o cálculo. É
5,3 vai dar 6,45, né? Isso, 6,45 metros. Minha base maior. Pronto. Então, já calculei as minhas duas bases, já tenho a minha altura, então agora é só calcular a área. A área, então, vai ser a base maior, que é 6,45, mais a base menor, que vai ser 5,3. Tudo isso vezes a minha altura, que é 2,3, dividido, então, por 2, que é da fórmula, tá? Então, primeiro eu somo, depois eu multiplico, porque aqui tá dentro do parênteses. Eu somo as duas bases. Então, aqui dentro do parênteses vai dar 11,75 vezes 2,3 dividido por 2. Então, aqui ficou 13,51 metros quadrados. Essa é a minha área do meu silo, tá? Tá? Deixa eu só conferir aqui se tá certinho. 6,45 mais 5,3 vezes 2,3 dividido por 2. 13,51 metros quadrados, tá? Bom, então, eu já sei qual que é a área, tá? Se eu já sei qual que é a área, agora eu sei qual que tem que ser o volume. Então, só tá faltando descobrir a profundidade, né? A profundidade do nosso silo. Então, aqui estava o volume, ó, pessoal, 174,20 metros cúbicos que eu preciso. 87.100 dividido por 500, 174,20 metros cúbicos. Então, o volume do meu silo vai ser igual à área da base vezes a profundidade. Do silo. O volume eu já sei quanto é que tem que ser, porque isso eu já calculei, tem que ser de 174,20, né? Então, 174,20 dividido pela área, 13,51. Então, qual que vai ser a minha profundidade? 12,9 metros. 12,9 metros. Dá para nós arredondar aqui para aproximadamente 13 metros daí. Tá? Essa, então, é a profundidade do silo. Então, tá calculado o silo, pessoal, terminou, tá? Ó, aqui deu também mesma coisa. Bom, e a espessura de corte? A espessura de corte, então, ó, eu pego o comprimento do silo e divido pelo período de trato. Deixa eu ver uma coisa, o comprimento de silo deu 13 metros, dividido por 130, 0,1 10 centímetros. Então, a camada de corte, eu tenho que fazer, então, o comprimento do silo, dividido, então, pelo período de trato. Tá? Comprimento do silo aqui, pessoal, então, 13 metros, né? Dividido por 130. Então, vai ser igual a 0,1 metros, né? Ou, vezes 100, no caso aqui, 10 centímetros. 13 dividido por 130, vezes 100. 10 centímetros diários de cada um dos silos eu vou ter que cortar, tá? Ok, pessoal?
Eu vou estar mandando isso aqui também para vocês darem uma olhada e entenderem melhor como é que foi feito todo o cálculo. Mas, então, basicamente, o nosso silo, ele vai ter, então, uma área, né? Essa área da base aqui, ó, ele vai ter que ser, então, de 6,45 em cima, 5,3 embaixo, altura de 2,3 e profundidade de 13 metros. Entenderam? Então, aqui, ó, vou anotar aqui um resumo das dimensões. Então, como é que ficou? Área, a base menor, 'Ficou, então, 6,3. A base maior ficou 6,45. A altura ficou de 2,3. E a profundidade ficou de 13 metros, tá? E a camada de corte tá aqui embaixo. Agora, então, é só ver quantos hectares eu preciso para produzir, né, ó. Ele produz 25 mil quilos por hectare, e eu preciso de 174.200, né? Eu vou precisar aqui, ó, porque ele tá perguntando, ó, a produtividade de milho. Então, o milho vai ser dado pelo seguinte, ó, pessoal, eu vou pegar aqui o total que eu preciso, que é de 174.200, e vou dividir por 25 mil, que é o que produz em cada hectare em média. Isso aqui vai dar 6,96, daí eu vou arredondar para 7. Vou precisar de 7 hectares para produzir, tá? Toda essa silagem daí, tá bom? Dúvidas, pessoal? Professor, tem como baixar um pouquinho para poder copiar a finaleira ali? Aham. Sim. Obrigado. Aqui? Essa parte? Vou aproximar um pouquinho, tá? Essa partezinha? Isso aí. Obrigado. Profé, uma pergunta. Ali tu colocou profundidade 13 metros, né? Mas não seria o comprimento do buraco, no caso? Isso que eu quero dizer. Uhum. Ah, tá. Não, tá, beleza. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó, né? Sim, Ó, sim, agora entendi. Uhum. Não é, tipo, escavar no solo, no caso, é para dentro, assim, né? Tu vai fazer para... Sim. É isso que eu quero dizer, o comprimento do buraco. Isso mesmo. A altura, né, 2,30. E aí ele vai ter, então, 13 metros de comprimento, tá? Eu vou dar mais... hoje não, né, pessoal? Que eu acredito que vocês já estão bem cansados. Mas eu vou dar mais um exemplo pra gente. Esse é o exemplo inicial, tá, pessoal? A gente vai fazer mais um exemplo de cálculo de silo, para vocês entenderem também como é que funciona, tá? Prof, eu tenho duas perguntas aí, duas observações aí fazer. Pode falar. A primeira questão que eu achei que é importante, de repente tem mais gente aí que não tem tanto conhecimento com relação a equipamentos e máquinas agrícolas ainda, até porque nós não tivemos a disciplina, né, ainda. Uhum. Ali se falou em bitola do trator, né? Eu acredito que já é um termo mais técnico, né? E para alguns, talvez, isso não está claro ainda, o que é a bitola de um trator, né? Tá. Uhum. Ok. Então, assim, eu acho que é interessante, eu estava dando uma olhadinha aqui, só para esclarecer aí para a turma também, eu acredito que é isso aí. Então, a bitola do trator é a distância entre os
centros dos rodados de um mesmo eixo, e o seu ajuste, ele permite o uso de implementos em cultivos em linha e melhora a estabilidade do trator. Uhum. Eu acredito que para esse cultivo aí seria um tratorzinho já maiorzinho, né? Para ter 2,3 metros aí, né? De tamanho, né? Da bitola, né? Não é um trator pequeno, né? Uhum. É um trator Isso a de gente está médio, fazendo de com médio para um grande exemplo, porte. né? Um exemplo qualquer, né? Mas depende do trator da propriedade também, né? Pode variar, Viu, né? prof? Mas assim, ó, que nem vocês estavam falando, eu sou filho de agricultor e a gente faz silagem. Não, o tamanho do trator não interfere. O que significa é o peso dele. Pode ser um trator pequeno aí, só desde que ele esteja bastante peso para compactar, para socar, no caso, isso é o que interessa. Não precisa ser um tratorzão, tipo um trator grande. Pode ser um trator médio, só desde que ele seja pesado para poder compactar a silagem. Tá, legal, show de bola, é isso aí. E a largura ali, interessante, que nem a prof falou, a largura, o ideal, assim, pelo que a gente fez e a gente testou já, seria a largura de 2 trator, que daí tu consegue socar ele parelho. Mas Então, é no isso aí, caso, prof. aqui, por exemplo, como a bitola é uma distância de 2,30 de uma roda até a outra, né? Daí tu coloca mais um pouquinho para cada roda, já dá, né? Para fechar a largura, como tu falou, de 2 tratores, né? Então, aqui daria, tipo, uns 4,6, mais ou menos, quase 5, né? Quase 5, né? Tá, mas isso aqui pode variar um pouquinho. Então, tipo, se a bitola é menor, tu pode usar um pouquinho menos aqui a tua base menor, né? Tudo vai variar do tamanho do trator, né? Isso. Uhum. Mas é indiferente a largura ali, o melhor, assim, que a gente fez e testou, é a largura que dá 2 tratores e mais um pouquinho, que daí tu consegue socar ele uniforme, consegue socar ele parelho. E qual que é mais ou menos o tamanho da bitola do trator de vocês? Da quanto, mais ou menos? Tem noção? Prof, o tamanho do buraco que a gente fez lá dá 5 metros de largura. Olha, viu? Ficou bem próximo do nosso aqui, então, né? Show de bola. Só que assim, prof, ali nas medidas e pesagens que tu fez ali, tá bem diferente do que é na prática, né? Porque assim, diz aonde aqui? Dos animais? Não, no buraco ali, no buraco da silagem. Porque Quanto assim, que vai? Porque Quantos assim, metros cúbicos? prof, a gente talvez dá certo, né? Não sei. Mas de profundidade ele dá 1,5 metro, o nosso que a gente tem dá 1,5 metro por 5 de largura. Só que o 5, prof, ele não é que nem 5 embaixo e 5 em cima, né? Ele é quadrado. E daí ele dá 24, 25 de comprimento. E ele cabe, pelos caminhões que a gente fez e coisa, cabe uns 96 mil quilos. 96 mil quilos. Quanto que ele tem de... Ele é 5 por quanto? Ele dá 5 de largura por 1,5 metro de altura. Tá. Ele é no caso, Por ele seria quanto de comprimento? retângulo, né? 24. 180 metros cúbicos ele teria, então, né? Quanto, prof? Tu falou que ele tem... ele dá 5 metros de largura por 24 de comprimento e altura 1,5 metro. Eduardo, ele dá... Oi. Área da base. Esse 1,5 metro se refere acima do buraco ou Não. tipo o buraco em si? A altura que dá o buraco, a silagem, no caso. Tá, mas então na realidade ele seria assim, ó. Ele vai ser 1,5 assim, por 5 assim, é isso? Isso. Tá. Vezes, então, aqui tu falou que é quanto, ó? 24. Então ele dá 180 metros cúbicos. O teu silo.
Ele cabe, a gente colocou desse tamanho aí, 96 mil quilos de silagem. Deixa eu ver, então. Ele tá dando 533 quilos por metro cúbico. Dá um pouco mais do que a prof tinha falado, né? Mas é pouca coisa, né? Sim, não dá muita coisa. 33 quilos, se fosse no caso. Sim. Então não tá bem, não tá tão fora. Dá mais ou menos certo. Aham, bem certinho. Não tá fora, ó, legal, show de bola, viu? Uhum. Bem legal. Então o exemplo da prof tá bem dentro aqui. Ah, então tá, pessoal. Acho que é isso, né? Eu vou postar isso aqui também para vocês, tá? Mandarem no grupo de construções para vocês terem esse exemplo. Quem não conseguiu copiar ou quem não estava na aula hoje, tá bom? Todos colocaram o nome no chat. Prof, eu vou colocar agora que não estava antes na aula. Tá. Coloquem aí, então, pessoal, que eu vou copiar a lista agora. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Podem falar.